Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Jesus acreditava na ideia de viver novamente na Terra? Como será a nossa próxima existência? A próxima vida tem relação com a atual? É o que nós vamos falar a partir de agora. Eu sou o Gilton Carlos e você está no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a todos que gostam das ideias espíritas, dos temas relacionados à alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre volta à vida, por um quarto de hora. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Há um paralelo desta passagem no Evangelho de Lucas. De lá nós podemos inferir que esse diálogo ocorre à noite, durante o recolhimento natural após o trabalho, num ambiente de intimidade entre mestre e discípulos. Este é um dos trechos em que a ideia de volta à vida é demonstrada pelos evangelhos. O que se dá aqui? Havia o senso comum entre os judeus e, portanto, entre os discípulos presentes nessa noite, de que um profeta surgiria em algum tempo para promover a libertação do povo hebreu. A exemplo da libertação ocorrida nos tempos de Moisés. Na língua hebraica, este profeta era chamado Messias. Na língua grega, foi chamado Cristo. Ambas têm o mesmo significado, dentro do qual está encerrado o conceito de um rei, de um monarca israelita. Nestes versículos, Jesus pergunta acerca do que pensam as pessoas que o seguem sobre ele. Filho do homem é um termo, é uma repetição de uma conhecida referência de um profeta da antiguidade, que é o profeta Daniel, que descrevia a vinda do Messias chamando-o Filho do Homem. Primeira coisa, chamando a si mesmo assim, Filho do Homem, Jesus faz conhecer a todos que sua vida é de caráter messiânico, conforme se espera, e que, apesar da aparente derrota lá na crucificação, ele haveria de vencer. Claro que depois que todo esse tempo passou, é mais fácil ver hoje que a vitória de Jesus é a vitória do espírito sobre a matéria, da razão sobre os impulsos instintivos, é a vitória da virtude sobre os vícios morais. A questão central levantada na resposta dos discípulos é a ressurreição. Ao responderem que as massas dizem Jesus ser alguns dos profetas antigos, até mesmo João Batista, que era seu contemporâneo, tornam explícito um pensamento corrente. Qual é? Os judeus criam na volta à vida, chamada ali ressurreição. Na base das crenças judaicas, que é nós chamamos aqui o Antigo Testamento, a ressurreição ela é pouco explorada, mas ela está lá. Por terem um estilo de vida mais prático, se concentravam na tarefa de viver a vida presente, com pouco espaço para pensamentos sobre a vida espiritual. A razão de poucas vezes esse tema, ressurreição, ser amplamente explorado, estando presente, se não por citações espaçadas, talvez se deva ao fato de que a ideia de volta à vida estava presente também nas doutrinas de povos pagãos, como os egípcios e os babilônios. E numa época em que o sincretismo, em especial com inimigos, como era entendido até aquele momento, era um grave perigo, o interesse na ideia tenha sido desencorajado. Embora nos tempos de Jesus tal perigo já não fosse tão grande e esse conceito se apresentasse mais proeminente, nenhuma uniformidade foi conseguida. Vejam os saduceus que negavam haver ressurreição. Entretanto, neste tempo,
Demonstrado pela resposta dos discípulos, a maioria dos judeus aceitava alguma ideia de ressurreição, embora acreditasse que os mesmos corpos terrenos seriam trazidos de volta à vida, tais quais eles eram. A ressurreição dos mortos é o 13º princípio da fé judaica. É por isso que alguns profetas são citados na resposta. A passagem reflete a lembrança de que o profeta Elias, que viveu 9 séculos antes de Jesus, voltaria, antecedendo o Messias, sendo assim, para eles, um marco definitivo. Nessa passagem de Mateus, a ressurreição é o tema levantado pelos discípulos respondendo a Jesus. Já vimos. Este, por sua vez, por não combater a ideia nessa oportunidade, concorda de que a volta à vida é uma das leis de Deus. No entanto, como em muitas outras ocasiões, ele apoiou-se no conhecimento atual dos discípulos, dos judeus, incluindo os discípulos, para aprimorar o entendimento da vida, trazendo conceitos e revelações novas. Nisto está incluída a sua afirmação direta em outro trecho, quando ele refere-se a Elias e João Batista, como sendo a mesma pessoa, da qual nós podemos concluir que a ressurreição e a reencarnação, como é chamada hoje, no sentido da ideia de volta à vida, são a mesma coisa. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, os Espíritos e Kardec dizerem que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, no entanto, sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas ideias, e ideias incompletas também acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam que o homem poderia voltar a viver, mas não sabiam precisamente como é que esse fato poderia se dar. Designavam pelo termo ressurreição o que hoje, explicado e explorado mais judiciosamente, o Espiritismo chama reencarnação. A reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida do corpo, mas outro corpo, que foi especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição, por isso, poderia ser aplicada até a Lázaro, mas não a Elias, nem outros profetas. Se, portanto, segundo a crença dele, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João foi visto criança, cresceu, seus pais eram conhecidos, etc. Então, João Batista, poderia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado, nesta nuance que uma palavra tem de diferente da outra. Bom, antes de continuar nossos comentários, queria fazer uma pequena pausa para dar o nosso recado. O recado é sobre os livros que nós publicamos também para auxiliar, como já sabem, nas reflexões pessoais e na nossa transformação moral. O primeiro é 4 princípios para entender o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo, Bem-aventurados sois, a felicidade segundo o Espiritismo. E terceiro, transformação pessoal. Encontre a coragem para mudar e abra novas possibilidades de realização em sua vida. Todos estão disponíveis na Amazon e você pode encontrar também o link no nosso site, é o espiritismoevangelho.com. Lá também no nosso site, além dos livros, há artigos sobre diversos temas e um roteiro de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, gratuitos. O link está na descrição do episódio. Agora, voltando para o que nós estávamos falando, vamos refletir em nós mesmos e ver que influência tudo isso tem na nossa conduta. Ainda há muitos que se ocupam em debater termos, traduções, semânticas, etc. Reconhecemos que isso tem o seu valor. No entanto, o que podemos extrair deste assunto é que não só a vida continuará no mundo espiritual, como também terá sua continuidade aqui na Terra, posteriormente. Pode parecer até pouco, mas você que me escuta, está sempre aqui, nossas ações hoje determinarão nosso amanhã. As condições que nós criamos ao nosso derredor para nós e para os outros estarão registradas em nosso currículo espiritual. O direito de estar com nossos seres amados poderá ser impactado por nossa conduta aqui e agora. O mundo, ou se acharem muito, pensem num círculo menor, por exemplo, de sua família.
Que condições está construindo para eles daqui para frente? E para você também, quando retornar. Aliás, vamos pensar somente no contexto familiar. Já pensou que o que está dando agora de instrução a seus filhos, sobrinhos, crianças, a todos que você influencia, a educação para o trabalho, ensino sobre Deus e sua bondade, as lições de fé e de humildade, os exemplos de abnegação e sacrifício do orgulho e do egoísmo, tudo isso que nós damos hoje será recolhido por nós mesmos no futuro, quando retornarmos para a vida material, com grandes chances disso acontecer no seio da mesma família. Particularmente, conheço casos de pessoas que não tiveram muita oportunidade de estudo, de instrução, de ganhar sua vida por meio de uma formação superior, por exemplo, sobrevivendo no conforto de uma sala climatizada. Não. Dedicaram sua vida à luta pela sobrevivência. Na roça, no sol, nas feiras populares, na troca, contando centavos, trabalhando o dia para pagar a dívida do dia anterior, mas que ainda assim deram seus exemplos de respeito ao próximo, honestidade, devotamento e que conseguiram encaminhar seus filhos para a educação, para uma formação superior e uma boa vida financeira, materialmente falando. E reencarnaram no mesmo meio que ajudaram a construir. Agora, mais confortável materialmente, por exemplo, para que possam se concentrar no melhoramento moral, uma vez que é muito difícil ocupar-se com estudos e reflexões quando se está ali ocupado tentando sobreviver. Vejam como Deus é sábio, como é justo e como é bom. Emmanuel e André Luiz comentam que o tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo que ele seja, é sempre curto, quando comparado ao serviço que nós somos chamados a fazer. Por isso, é muito importante aproveitarmos bem as horas. Quantos milhares de minutos e de frases nós esbanjamos por décadas, sem a mínima utilidade, dizem eles, ventilando por aí temas e questões que não nos dizem respeito. O que os outros pensam é ideia deles. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. O que os outros falam é criação verbal que lhes pertence. Expressam-se como podem e comentam as ocorrências do dia com os sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. O que os outros fazem é fruto de escolha e resolução que lhes cabe. As criaturas que nos rodeiam certamente agem com excelentes intenções nessa ou naquela esfera de trabalho. Mas se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é um problema que lhes compete e não a nós. Então, não dá mais para fugir das ações que nos enobrecem em benefício espiritual de nós mesmos. Mas não nos compete impor nas decisões alheias. Afinal, o próprio Criador os deixa livres. Assim, vamos cooperar com os outros e receber deles o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que eles pensam, falam, com o que eles fazem. Afinal, a benefício desta e das próximas vidas, o respeito para os outros será sempre uma obrigação para nós. Gente, muito obrigado por estes minutos e espero vocês em nosso próximo episódio. Se você gostou, compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir nosso trabalho. Em agradecimento, queria dedicar esse episódio a quem nos escutou esta semana na Holanda e na Suíça, a quem peço para deixar uma mensagem para que eu possa conhecer vocês. Quero dedicar esse episódio em especial e, como sempre, aos que nos deixaram uma mensagem na caixa de perguntas do Spotify. A Odila, de Brasília, no Distrito Federal, a Eliane Piazzi, de Descalvado, São Paulo, e a Josiane Verusca. Obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clique no botão de seguir nosso programa, assim eu consigo saber se você está gostando do conteúdo e de onde você é. Se quiser entrar em contato, pode me achar lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal, Gilton Carr. Mais uma vez, obrigado a todos, um abraço e que Jesus lhe abençoe.